Então, nós pensamos assim, em organizar com perguntas que vocês vão poder estar respondendo muito tranquilamente, tipo um bate-papo mesmo, para que as mães que estão entrando, que vão entrar, que vão ver depois, que elas se identifiquem e que possa ser uma troca mesmo, né? Que elas possam se espelhar, pegar aí toda a referência da Rafa, tudo que ela tem, né, vivido, trazido de vitórias, mas também de momentos difíceis, tá bom? Então vai ser bom esse compartilhamento aqui dos dois lados, né? Vamos Exatamente. começar. Você quer começar, Mônica? Começo. Cris, como é que foi que você ouviu falar pela primeira vez da dislexia da Rafa? E como foi esse processo de conscientização para você? Então, para contar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de dizer que eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação na área, então, até porque passa por aí essa descoberta. E na época, a Rafa estava na escola já, desde que ela entrou na escola, eu percebia que tinha uma diferença entre o que ela fazia e o que ela rendia, né? Por quê? Porque, como já foi falado várias vezes durante essa semana e semana passada, a escola não foi feita para vocês, né? E eu me incluo nisso porque eu, como professora, também não conseguia entender como incluí-las nesse processo ou incluí-los, né? Então, mas passou por aí, por quê? Porque como eu estava muito presente na vida escolar dela, eu percebi muito forte isso. Ela se esforçava muito, tentava muito, e o resultado não era condizente com o esforço que ela fazia. Por quê? Porque a mãe ensinava com o meu cérebro Tradicional. dentro da caixinha que precisava isso, depois aquilo, e a Rafa, né, Rafa? Para que isso, né? Então, passou por aí, mas eu tive a sorte, né, a graça de Deus, de estar com ela nesse processo inicial de alfabetização e perceber isso. E isso foi me incomodando um pouco, mas como ela era a menina que entrou no corte ali, porque é até 31 de março no Brasil que se faz o corte de idade. E ela faz aniversário em meio de fevereiro. Então ela entrou, então ela era a mais nova da turma. E aí, quando eu conversava com a professora, perguntava o que ela achava, ela dizia: ela é muito novinha, ela é imatura, ela vai ter o tempo dela, porque ela se expressa muito bem. Mas assim, eu percebi que ela se esforçava muito e não entregava. E isso foi durante toda a primeira série. E eu era alfabetizadora também, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Na minha vida de professora, eu fiz até um curso chamado Profa, de alfabetização. E eu entendia muito bem as fases da alfabetização, pré-silábico, silábico, silábico alfabético. E aí a mãe não conseguiu desvencilhar da professora, eu fazia teste, né? Pedi para ela, escreve isso. Aí ela fazia esse mês que vem eu pedi para escrever a mesma coisa. E o processo era muito moroso, moroso, moroso. E aí chegou no final do ano, acendeu uma luz, assim. A Rafa estudou, fez tudo que os outros fizeram, inclusive mais, porque daí a mãe alfabetizadora em casa lá, né? Fazia repetir, repetir, repetir. Ela ri porque não tem sentido nenhum aquela repetição para Tortura. você, né, Rafa? Faz. E mas aí, assim, era o que eu sabia na época. Então, até já me perdoei por isso, já pedi perdão para ela. Mas, assim, eu tentava, entende? E eu percebia que não vinha o resultado. E aquilo ficou muito forte, né? Até porque, filho de professora, a cobrança é maior. E, enfim, e, né, o que vocês fazem, por que ela não sabe, outros não sabem. E na escola também, né, Rafa? Alguns alunos começaram: a Rafa é um bebezinho, olha como ela escreve, por causa da motricidade fina, né, Rafa? Essa foi uma situação bem chata, assim. E ela estava começando a se incomodar também, ela começou a perceber isso.
E aí, claro que o coração da mãe aperta. E eu disse, não, mas é que não está condizente mesmo. Então as coisas foram muito gradativas. Aí eu acho que em março, por aí, do segundo ano, eu fui procurar a professora. Eu disse, olha, professora, eu não estou feliz com esse processo, porque ela está se esforçando muito e está ficando aquém da situação. A professora, não te preocupa, tu é muito preocupada, ela é uma menina ótima, como coisa que se fosse disléxico ou qualquer outro problema de aprendizagem, ela tinha que ser uma pessoa do mal, né? E assim, ó, mas também eu não condeno, mas ela justificava, porque a Rafa sempre foi muito carinhosa, então ela driblava isso tratando muito bem as pessoas para disfarçar a dificuldade, que eu acho que vocês mais que eu sabem disso, né? Então, assim, ó, ela era amada pela escola, todo mundo conhecia ela pelo nome, ela queria sempre levar uma balinha, um chocolate, uma flor. Então, assim, ó, não que ela comprava, mas ela tirava o foco da dificuldade, que isso vocês são ótimos, né? E focava no que ela era boa, porque ela é boa de se relacionar, né? E aí eu fui atrás. Aí eu disse, não, mas eu não estou contente. E como professora, eu tinha umas pinceladas de dislexia, de déficit de atenção, mas eu percebi que déficit de atenção não era porque ela tentava muito. Então, e aí a luz acendeu quando, assim, ó, teve um dia, né, Rafa, que nós ficamos a tarde toda, bababi bobo, bala, enfim, sabe aqueles palavras. E ela sabia tudo. No outro dia, à tarde, eu perguntei, que ela voltou da escola, ela não sabia mais nada. Daí foi onde eu disse assim, não, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. E aí conversei com mais algumas pessoas e aí comecei a pesquisar, né? Dificuldade de aprender as letras, enfim. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais. E aí veio fala tardia, enfim, daí começou assim, Nice. né? Porque ela acho que falou bem, já tinha quase 3,5, 4 anos, então ela entendia tudo, mas ela não falava bem. E como eu acompanhei também aqui em Brusque, tem um projeto muito legal que acompanhava as crianças até 2 anos de idade para ver se elas tinham os marcos de aprendizagem. E a Rafa era excelente em tudo, mas a fala atrapalhada, e ele dizia, não condiz, a fonoaudióloga falava, não condiz, porque ela vai para a escola, ela tem um ambiente alfabetizador. E aí veio esse episódio lá de trás, e que ela dizia, não, mas aí a gente fez para ver se ela tinha falha no processamento auditivo, mas não tinha, porque tu perguntava, ela tinha 1 aninho, se tu dissesse assim, ó, vai lá, busca a boneca com a camiseta vermelha que está lá na sala. Ela ia lá e pegava. Mas para ela falar isso, zero, assim. Aí vem, né, uma série de desconfianças, mas daí começou a fechar e eu fui para um médico, porque eu tive, durante esse meu período de escola, muitas formações e tinha um médico especialista em desenvolvimento infantil em Blumenau. Aí marquei com ele e aí comecei a conversar. E a minha cidade também, existem profissionais que trabalham com dislexia porque o filho de um empresário famoso daqui, que você já deve saber quem é, que ele também levanta a bandeira da dislexia, que é o Luciano Hang, o dono da Van, ele pagou a formação na época para alguns profissionais daqui para trabalhar com o filho dele. Comprou uma escola, porque pode, né? Graças a Deus. Mas graças a Deus ajudou para todo mundo. Porque ele não queria que os filhos dele tivessem as mesmas dificuldades que ele, porque tinha jeito, né? E quando ele era criança, ele não sabia o que era. E eu tive a feliz coincidência de conhecer a profissional que trabalhou com os filhos dele, então tinha uma caminhada assim já de uns 10, 15 anos dentro da dislexia, que trabalhou com eles, alfabetizou eles e foi a psicopedagoga da Rafa, que é a Ana Paula. A gente é muito grata, né, ao trabalho dela. Ela tem a clínica ainda aqui, tem até um instituto de aprendizagem, então muito bacana. E aí começou. Então a Rafa é um pouquinho fora da curva, porque antes dos 3 anos de alfabetização, ela já estava com intervenção. Maravilhoso. É o que seria fundamental para todo mundo, né?
ela fez o que o pessoal deveria fazer. Claro que ela fez do modo tradicional, né? Não fez do modo específico para o disléxico, mas já ajudou, provavelmente ajudou demais, porque a dificuldade da leitura minimiza profundamente quando você tem intervenção A precoce. psicopedagoga fez esse trabalho, né? De aperfeiçoar aquilo que ela sabia, entender e ajudar, motivar. Então, para mim, foi decisivo, até para ter o sucesso que ela tem hoje, né? Sim. Mas você também alfabetizou ela, né? Antes. Também. Então, Mas não esse tem mérito precoce aí. tudo errado, né? Mas eu não deixei que o ambiente fosse ou que ela desanimasse, né? Então, assim, nesse sentido, sim, mas eu fiz muita coisa errada, né, filha? Não, mas esse já foi um início, esse já foi uma intervenção precoce. Por mais que não tenha sido o método, método fônico, mas já foi um início, isso já é maravilhoso. Era o que Foi, eu sabia. fala, desculpa. Era o que eu sabia na época e é o que eu tinha para oferecer. Até ontem, quando a gente estava conversando um pouco sobre o dia de hoje, eu falei que eu fiz muita coisa errada, né, Rafa? Daí a gente riu muito e ela disse assim, mãe, você fazia isso, lembra? Daí eu disse, é por isso que eu te perdão, porque era o que eu tinha para oferecer, né? Então, por isso que eu acho que a nossa bandeira agora, enquanto mães e de quem entende, né, uma grãozinho de areia no meio disso tudo, é de levar o simples que funciona, né? Sim, verdade. E a Minha cachorra tá Rafa? roncando. O cachorro. Que bonitinho. E a Rafa? Rafa, quando você ouviu pela primeira vez a palavra dislexia, como é que foi esse processo de conscientização para você entender tudo? A primeira vez foi quando eu fui no médico com uns 8 anos. E só que não era fácil entender que eu era diferente dos outros, até porque eu estudava pra caramba, só que não, tipo, não voltava. Eu fazia tudo que eu precisava, só que não adiantava, Não tinha resultado. não tinha resultado, Entendi. Sabia que era diferente, mas não sabia o que É, que era. era isso que eu ia perguntar para Rafa. Rafa, você sentia, né, que era diferente dos colegas do lado? Que ele te fala tanto isso, né, que a gente sabe. A gente sabe que tem alguma coisa diferente, né? Aí você falando, dá um carimbo no que a gente fala tanto, né? A criança, ela sabe, ela sente que ela é diferente, né, Rafa? Sim, porque, tipo, eu sabia que os outros liam uma vez e entendiam. Eu tinha que ler um monte de vezes pra, às vezes, nem entender o que, tipo, eu tava pedindo. Daí a gente sente realmente que a gente é diferente, só que não sabe o que que é diferente. Perfeito. Perfeita explicação. Ótima. É, Porque realmente é isso, né? exatamente. E tem pai que esconde, né? Eu tive o Uhum. caso de uma mentorada que ela até os 15 anos, os pais não disseram que ela tinha dislexia. E aí, agora que ela está com 18, 19, ela foi para a faculdade, repetiu o primeiro ano da faculdade, e aí ela descobriu, pegou o laudo, né, em casa, descobriu que tinha dislexia, e agora ela está indo correndo atrás de tudo, de toda a informação. Então, poxa, né, pais, falem com seus filhos. Olha, o testemunho da Rafa já é uma luz, você entende que está, né, nessa dificuldade. E ainda não saber o porquê está na dificuldade, acaba abaixando realmente, completamente a autoestima, né, desse aluno. Exatamente. É verdade. E é uma desconstrução, né? No meu caso, foi uma desconstrução, né? Tudo que eu aprendi na graduação, pós-graduação, curso, claro que me deu a base para trabalhar, tinha um ponto de partida, né? Mas eu imagino os pais que não têm uma formação na área, que não entendem, porque durante muito tempo, né, Rafa, eu também dizia assim, porque tu não tá prestando atenção, porque tu não dá bola porque eu falo, porque tu não se importa, né?
Uhum. Eu ficava mexendo, eu tinha coisa assim, que daí eu ficava mexendo. Que daí eu entendi. Daí ela pegava essa coisa, ela botava pra longe. Daí eu ia lá e pegava de novo. Daí ela pegava e tirava da minha mão de novo. Daí ela brigava comigo. Porque a sensação que eu tinha é que ela não estava nem aí pro que eu estava falando, porque eu falava, e eu perguntava, logo em seguida eu confundia tanto ela repetindo que ela não sabia mais nem o que eu estava perguntando, né? Então, assim, isso Sim, aconteceu e sim. culpada, né? Mas assim, foi Imagina. foi foi o que a gente passou, né, Rafa? Então teve muitos desentendimentos, assim, era uma situação muito pesada. Eu imagino para mim já era, porque daí eu me sentia desrespeitada, me sentia desatendida por ela, porque eu estava ali tentando ensinar, estava à disposição e ela não dava bola, né? Então, assim, eu me senti muito mal, mas eu acredito que ela muito mais do que eu. Então, são duas vias muito complexas, né? Mas existentes. Sim. Mas agora Mas se sinta curada, se sinta Amém. Não, empoderada, porque passou, né? Agora você já sabe como trabalhar, como ajudar. A Rafa vai contar pra gente, mas é ela que ajuda os colegas agora. Então, veja agora, só ela esquece, vira essa página, porque a Rafa mas também eu já. gosto de falar, porque assim, ó, é mais fácil porque tu é professora. Na verdade, para mim foi mais difícil, porque eu não construí o conhecimento sobre isso. Eu tive que desconstruir, ficar sem nada e começar de novo. Porque tem essa mística, né? De que a professora é muito fácil. Nós não temos formação nisso. Então, eu entendo muitos professores, né? Que eles não sabem mesmo, porque eles não têm essa formação. Então, ou tu vai atrás, ou tu não tem. Então, eu gosto de deixar claro que é muito fácil. A Rafa é assim, porque ela é filha da Cris, né? Uhum. Professora, já foi diretora de escola, coordenadora, então ela sabe tudo. Gente, é ilusão associar isso. Então, eu gosto de falar que a gente tinha esses enfrentamentos e essas dificuldades, porque quando a gente se sente visto, a gente se sente acolhido. Então, é igual em todas as casas, eu Sim, acredito, né? sim. Pelos cursos, pelo que eu falo, a gente fala aí no nosso grupo, é comum esse embate, né? Então, a criança responde porque ela está só tentando se defender de uma situação que ela é refém. Então, assim, eu gosto de falar sobre isso e o pai também. O pai ameaça, o pai fala, porque ele também está querendo cumprir o seu papel. Então, a gente só não estava se encontrando. Todo mundo queria a mesma coisa. Verdade. é Perfeito. verdade. E, Cris, qual foi o maior preconceito, algum comentário assim, né, equivocado que você já enfrentou sobre a dislexia, que você já ouviu? Tu queres que eu comece do pior para o melhor ou do primeiro para o segundo? Porque, assim, quando a gente entra nesse mundo de desbravar o que não se tem ainda, é muito difícil. Ontem ainda eu ouvi alguém falar ali que a escola não aceita nós que queremos falar sobre dislexia porque ela te tira da zona de conforto, né? Então tu vais precisar sair daquilo, como eu tive que sair, desconstruir algumas coisas e avançar. E dá trabalho. Então, assim, a Carol sabe de muitas histórias, mas assim, eu acho que as que mais dói é quando, depois que tu sabe disso tudo, as que toca diretamente neles, né? Então, assim, com a escola da Rafa, tanto da primeira quanto a segunda, eu escutei muita coisa. Porque tu é preocupada demais, tu sufoca ela demais, porque tu não deixa ela se desenvolver sozinha. E aí, então, elas atrelam essa busca por adaptação como superproteção. Então, para mim, o que mais dói é ouvir isso, sabe? De que, é porque tu queres facilitar a vida dela, tu tem que jogar ela para o mundo, porque ela vai conseguir sozinha encontrar o seu caminho. Isso, para mim, é, assim,
doído demais, porque daí agora que eu entendo as dores que vocês sentem e carregam, e aí é complicado, porque daí tu escuta, né? Ela não tem cara de disléxica. Ontem ainda eu coloquei ali, participei. Que eu quero mudar um sistema, e se eu quiser mudar esse sistema, é mais fácil eu ir morar fora, se eu quero as coisas como na Itália, né? Porque daí eu coloco a cara, se tu quer como a Itália, vai morar lá. Então, isso é muito doído, né? De tu ter que brigar para algo muito Por um direito. inerente, né? Do respeito ao próximo. Eu não quero ir para fora, eu quero mudar, não o mundo, mas a realidade que eu possa, né? Que eu tenha. Então, e eu vi também que a adaptação é muito bonita no papel, né? Essa dói também, né? Eu acho que vocês mais que eu, que eu já ouvi até, inclusive, de profissional, se a escola já deu a sala para ela fazer, agradece a Deus, porque tem gente que isso nem tem. Ah, é. Ah, Dói, Deus. sabe? E outra também, tu não tem de vergonha de ficar falando por aí que ela é disléxica? Ah, Pelo amor. essa para mim foi a pior. Mas, Essa doeu mas tu aqui, ó. entende por quê? Porque a sociedade não está preparada para falar sobre isso, né? Sobre o diferente. Por quê? E por isso que eu gostei tanto daquela frase que as escolas não gostam do disléxico porque elas escancaram as deficiências do sistema. E vocês colocaram ontem e eu anotei. Então é isso, assim, eu acho que vocês deixam muito claro que nós não soubemos nada, né? Eu mesmo foi um tapa. E eu dizia até para ti, né, Rafa? Eu tenho 15 anos de alfabetização e eu não consigo te alfabetizar, porque tu não presta atenção, não foi? Sim. Então eu já fui esse profissional, tá? Então eu gosto de colocar isso porque não tem vida fácil para ninguém, né? Então, eu falo que o meu trabalho foi pior porque, antes de construir, eu tive que desconstruir ainda. E quem faz uma reforma sabe que construir do zero é uma coisa. Agora, depois de 15 anos de serviço, tu apagar aquilo de ti é complicado, assim, sabe? Até porque tu vivenciava aquilo todos os dias, o dia todo, né? É verdade. Essa sua fala, Cris, sobre a zona de conforto é real, porque a gente não quer ir estudar, a gente não quer ter o novo, né? Eu já ouvi também, tipo, não adianta ficar olhando as escolas na Finlândia, né? A sala aberta, a sala redonda. É melhor fazer o que a gente tem aqui e pronto. Então, quer dizer, não sair da zona de conforto, né? Não dar a oportunidade daquela criança, jovem ou adulto, que aprende de modo diferente, aprender com ferramentas, estratégias ou até métodos de ensino que são diferentes. Então, se você não dá essa oportunidade para você mesmo de estudar, né, de ir ver uma coisa diferente, vai estudar uma coisa diferente, você sempre vai ficar naquela tua zona ali, né, é o que eu sei do beabá e acabou, né? E bola para frente. Está todo mundo aprendendo. Eu vou ter que me locomover da minha zona de conforto só porque um não sabe, né? Então, E aí até o profissional justifica eu já escutei de escola que eles não fazem também porque estão ensinando o disléxico que a vida real é isso. É, também, ai, ai, ai. também já Já, ouvi, né? Então, porque já assim, escutei. porque está só facilitando, mas vida real não é isso, não. Eles não veem a É, adaptação como uma equipariedade ali, né? Para te equiparar as opções. Eles veem como já ouvi. facilitador da realidade. Tanto, Nossa, né? É, exatamente, ele é um facilitador. E tem uma escola aqui em Manaus, que é uma escola muito conceituada, muito mesmo. E eles convidam a criança a se retirar se ela tem qualquer coisa diferente, qualquer. Não é só dislexia, não, é dislexia, TDAH, autismo, o que for. Eles convidam a criança a se retirar. E se os pais falam assim, mas eu não quero, eu quero que ele aprenda aqui. Eu falei, então você vai aprender aqui, do nosso jeito, que é aqui, assim que você vai passar no vestibular e ser um grande profissional. Isso eles falam. Eu E fiquei passada. aqui nós temos, E, nossa cidade tem
Tem colégios muito tradicionais que... Porque quando a Rafa saiu do 5º para o 6º ano, eu mudei ela de escola, né? Por causa da distância, que o colégio mudou a sede, enfim. Não era, né, pela escola em si, mas por causa disso. Aí procurei, mas é muito claro isso em algumas escolas. Quando tu fala que é disléxico, muda completamente o tratamento, porque ela sempre estudou em colégio particular. Então, assim, aí quando eles vão vender o colégio, é muito bonito. Quando tu marca ali, né, a visita. E aí tu vai, e aí eu faço esse teste. Na metade, assim, eu falo. Muda completamente em algumas situações. Então, é muito doído, porque é muito claro que tu não é bem-vindo, né? E até é uma estratégia aí, o pai que está procurando, não fala de pegada que é. Espera, ouve todo mundo falar e no meio da... Porque tu percebe na cara da pessoa que tu não é bem-vindo. Eu acho que vocês também já perceberam isso, né? Já. Porque é muito diferente quando a escola é uma escola inclusiva, é muito diferente. Eu tive experiência numa escola. Meus filhos não são disléxicos, mas a gente tinha amigos, né? E aí a gente sabia da história dos outros pais. Então eu passei por uma escola que os pais as crianças foram convidadas a se retirar. E da escola falar isso, falar que ou a criança fica na escola e estuda daquela forma, porque aquela forma está correta, para ele passar no vestibular, e só ali que ele vai ser um grande profissional. E também fui para uma outra escola inclusiva, que até a Carol conhece, porque a gente palestrou nela, né? Que é completamente diferente. Porque o olho chega a brilhar, sabe, da diretora. Ai, que bom, olha, você vai ser muito bem-vindo aqui. É Porque não dá para completamente disfarçar, né, diferente. Mônica? Não dá para Não dá para disfarçar. disfarçar, é muito diferente. E vocês ainda, eu vou falar, vou dar um adendo, desculpa te interromper, mas assim, ó, vocês mais do que eu, que não sou disléxica, percebe as emoções das pessoas, né? O que elas assim, eu digo que vocês têm um feeling para entender quando a pessoa está tentando ser simpática, mas não é o que ela acredita. Eu acho que a Rafa, pelo menos eu já percebi isso. Ela sabe certinho quando a pessoa está só fazendo de conta. Eu acho que vocês têm um feeling para isso, assim, ó, maravilhoso. Não é? É verdade. Quando É tu fala verdade. dá para ver, vocês veem mesmo, né? É uma sensibilidade, né, muito aguçada. E Exatamente. não só envolve os sentidos, né? Porque tem disléxicos que têm sensibilidade olfativa, tem vários outros tipos de sensibilidade, mas essa da percepção, né, da pessoa é muito Emocional é muito interessante. forte, né? É bem interessante. Até agora eu pergunto para vocês também têm isso ou é só da Rafa? Não, eu tenho também. E não tem ainda estudo científico falando sobre isso, porque eu já procurei, falando sobre também a sensibilidade olfativa e auditiva. Ah, Porque eu ouço assim, o vizinho lá do terceiro andar fazendo xixi. A eu Rafa também também, não eu gosta que tenho fale esse. muito alto com ela não gosta. E eu, como sou italiana, professora, falo muito alto. Ela diz, mãe, pode falar mais baixo? Eu tô entendendo. Ah, então ela também é sensível. É, Eu eu tenho procurei também. vários estudos, mas não achei. Associando Não. com dislexia especificamente, não. Tem com TEA, tem com outros transtornos, mas especificamente dislexia, não. Mas é algum problema neurológico que a gente tem, né? Algum Mas, fiozinho lá que não conectou bem. mas eu digo que é um superpoder, vocês poder entender quando uma pessoa está sendo, qual a intenção da fala da pessoa, eu digo que é um superpoder. Eu falo para ela, tu mais que eu já sabe. Porque ela diz assim, mãe, aquela pessoa, assim, é difícil, né? Desde pequenininha ela falava. Então, para mim é muito forte isso. Ela sabe, né, Rafa? Ela já diz, não, ela faz assim da pessoa. Eu dizia, É, não. Ela faz assim. E daí depois a gente vai vendo com o passar do tempo que ela tinha razão. Olha, que interessante. Rafa, verdade. Eu acho que uma característica. Fala, Carol. Rafa, e você? Conta pra gente. Teve algum episódio, alguma coisa que aconteceu que você ah, teve que enfrentar de frente, assim, ó, a dislexia?
Ah, tem inúmeras vezes, mas acho que as principais são quando os outros falam pra gente, né? Não é nem, tipo, dentro de casa, é quando gente que, tipo, nem te conhece fala... Quando fala que é disléxica. Então, o não tem cara de disléxica é uma que eu escutei muito. Teve quando abriu ali a sala adaptada na escola, que perguntaram por que eu tinha saído da sala. Eu respondi que era a sala adaptada. Falou assim, Fazer a prova, né? pra fazer a prova. Ah, aquela sala dos burros, então. Essa foi uma das, tipo, mais assim, que foi bastante marcante. Foi bem no início, assim, Tu chorou que eu muito, tá, né? que eu tava bem assim no início da escola, então eu tava na adaptação ainda ali da escola e acho que foi assim a mais impactante. Mas depois teve a de quando eu era menor, que a menina levantou meu caderno e falou assim: olha, parece a letra de uma bebezinha. De que não escutavam minhas ideias no grupo porque eu era disléxica, então eu já tive inúmeros grupos que eu tive que sair. E não só das crianças, a professora da adaptada também falava que não dá para aguentar mais um pouco, é só acabar o trabalho. E Poxa. Calculadora. a calculadora, até hoje eu tenho que levar ela, tipo, meio que escondida, digamos assim, porque os outros ainda não Comentam, entendem. E eu tento evitar ao máximo, eu não gosto que façam, tipo, Fiquem que repetindo fiquem isso, né? repetindo isso. Entendi. E a tabuada também, né? Lembra que tu tinha que fazer a tabuada? Porque no início o professor não entendia, não sei, eu não sabia, não sei qual palavra que eu uso. Ok. Mas vocês não conseguem automatizar a tabuada, decorar, né? Isso. E aí Não tu é automatizado. aí nós tivemos que bolar uma estratégia. Ali eu levava a tabuada sem nada, só Em branco. em branco a resposta. E eu conseguia fazer a tabuada em 4 minutos e alguma coisa, ela completa. Inteira, porque ela não podia levar pronta, porque facilitava a vida dela. Daí eu tive que ir lá na escola brigar para deixar ela levar essa folha para primeiro fazer a tabuada e depois a prova. Porque daí ela focava naquilo e ela sabia já. Ela desenvolveu uma técnica que em menos de 5 minutos ela conseguia fazer toda a tabuada de 1 ao 9. Que maravilha. Mas se perguntar decorado, não sabe, mas de 1 ao 9 ela faz ali métodos, né, de contar, que antigamente nem podia. Só imagino o que seria de ti, né, Rafa? Mas assim, foi perrengue que foi passado, porque faltou, né? Não, mas ela não pode, porque daí ela tá sendo, né? E hoje ainda a calculadora, ela falou para mim ontem que ela leva escondidinha porque ela tá cansada de ouvir que a sala para facilitar a vida dela. Quando o professor não entende, né, a situação da memória de curto prazo, de longo prazo, né, quando o professor não entende o que é a neurodiversidade, acontece isso. Quer dizer, eu não sei se ele não entende ou ele não quer entender, né? Porque a informação tá aí. Se colocar no Google dislexia, sai 1 milhão de sites falando sobre dislexia, né? Então, na verdade, a gente não sabe se é uma ignorância, né? Não ignorância de cultura, mas de ignorar aquela situação, né, daquela aluna e não trazer ali a inclusão para a sala de aula. Podia falar tranquilamente para a sala, gente, olha, vão ter alunos que vão ter adaptações como tabuada, calculadora, prova adaptada, régua, ledor, e outros não, porque vocês não têm nenhum tipo de dificuldade. Esses têm, então eles vão usar. Ponto final, não quero ouvir mais nada, acabou, tá bom? E vida que segue. Tá. Mas os professores hoje, eu acho que perderam ali um pouco a rédea da sala. Mas eu acredito que... aí agora você é advogada do diabo, né? Porque eu fui professora, então eu acredito que falta muita informação na graduação, né? E para entender. Eu ainda tive professoras na graduação muito bacanas que quando falaram dessa diversidade, eu lembro de uns episódios assim, ó, falou sobre dificuldades. Eu lembro que eu fiz na Univale aqui em Itajaí, eu tinha que andar na Univale de cadeira de roda para eu entender o que passava uma pessoa. A turma fechou os olhos e tinha que andar na Univale como um cego, né? Eu lembro disso assim porque foi muito marcante. Outro tinha que ir na sala tal com a muleta e tinha que ir.
O outro, e aí assim, ó, mas assim, de problemas físicos, né? Mas, eu acredito que é impactante. E Sim. quando eu descobri da Rafa e que eu fiz o curso e que eu consegui entender que também é físico, né? Porque a dislexia, a parte cerebral é completamente diferente. E eu percebi que era isso, eu tinha que me colocar nessa situação. E se eu não conseguisse isso? E se... Então, eu acredito que passa por isso daí, né Mônica? Porque eu estou falando do outro lado, que eu não sou disléxica, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro. Por isso que eu digo que eu tive que me desconstruir e ter essa empatia de me colocar do outro lado. Então, eu falo que eu sou advogada do diabo nesse sentido, porque eu entendo. Só que eu acredito que a nossa maior dificuldade não é informação, é atitudinal. A pessoa tem que estar aberta para tal. Os maiores problemas que nós tivemos não foi porque a pessoa não tinha informação, é porque ela não queria mudar as atitudes para que a formação se tornasse prática. Então, eu gosto de falar isso porque quando a gente é formado professor, a gente fala-se muito não é a quantidade, é a qualidade, mas aí te dão um sistema que tu tem que botar a nota. Então, a gente quantifica muito. E a gente se perde, sabe onde? Quando a gente usa as avaliações como punição. Quando eu fizer a prova, tu vai ver. Porque a prova nós vamos ver quem que é o certo da situação. E nós descaracterizamos completamente. Tanto que eu tinha uma professora muito sábia, que depois, numa pós ou num curso, não me lembro, ela dizia uma coisa muito séria que a gente tinha que levar em conta na avaliação. Não existe ensinagem sem aprendizagem. E que a avaliação ela era para medir o quanto que eu ensinei e não o quanto que o aluno não aprendeu. E nós aqui no Brasil não temos essa visão ainda. A gente faz a prova, todo mundo tira nota baixa e vida que segue. Semana que vem eu dou aula da mesma vez, do jeito que eu dei essa semana, porque eu estou correto. E eu tive, enquanto coordenadora, brigas monumentais. Que professor que 90% dos alunos abaixo da média, a culpa era da turma. Absurdo. E o professor é um facilitador, né? É aquele que vai levar, vai facilitar, vai ajudar, vai mostrar, vai encaminhar. E nesse caso, né? E é o punidor, na verdade, né? Vocês devem ter ouvido muito mais coisa, porque vocês nem tinham nada dessas informações de quanto que vocês eram desinteressadas, preguiçosas, desrespeitosas até, porque ele estava lá dando aula, né? E eu pergunto o que eu acabei de falar e a Mônica não me responde. É um desrespeito. Exatamente. Não é possível que você não entendeu só essa frase, né? É bem assim. Então, eu acredito que nós ainda precisamos, nessa formação de novos profissionais, mudar como se encara a avaliação ainda, né? Porque a avaliação ainda é punitiva, tanto que né, é como eu te falei, tirou nota baixa, estuda de novo e faz prova de recuperação, mas do mesmo jeito que não deu certo. Exatamente. Ainda falo do professor Jean, que aí é meu conterrâneo aqui de Santa Catarina, que eu tenho vontade de botar ele numa caixinha e distribuir, assim, porque ele teve essa sacada, que ele não é um punidor, ele é um facilitador, né? E cada vez que ele posta um vídeo, eu digo, multiplica, Senhor, faço uma oração em cima dele, porque para vocês deve ser maravilhoso ver ele falando, né? Eu que não sou disléxica e tinha dificuldade em algumas matérias, meu Deus, mas é só isso? Porque ele explica, o Jean explica, né? O professor Jean. É aí que você vê que essa explicação serve para todos, né?
como as Exato. adaptações, servem para todos. Exatamente. As crianças tiveram que mudar de escola e agora estão numa escola nova e eu achei sensacional. Assim, não é, ainda eu acho que não está no nível altíssimo, mas eles não avaliam mais as crianças só com prova. Eles dividem toda a avaliação. Então, eles têm a prova, eles têm, mas eles têm tanto o dia a dia ali, né? Se a criança está se interessando, eles têm lá uns critérios de avaliação. Não é de acertar ou errar, é de estar ali participando junto com a professora e tudo mais. E tem uma parte só de trabalho, que é uma das maiores notas deles. E é muito legal, eles fazem trabalhos gigantescos. Aí o meu filho fez, né? A gente fez uma maquete enorme, ele junta com toda a sala. Se você perguntar para ele, Rafael, me explica toda a parte do Nordeste, ele sabe falar tudo, porque ele fez a maquete, juntou com todo mundo, eles estudaram dessa forma, olhando, vendo, montando cartaz, ele sabe tudo do Nordeste, seca, né, os projetos que eles têm lá para melhorar a seca. Né? Se você perguntar para ele, Rafa, me fala aqui a matéria que você fez na prova, aí ele vai falar assim, mas o outro, ele dá uma aula. Eu falei, olha, né? Ele não é disléxico. E dentro da sala dele, tem disléxico, tem TDAH, tem TEA, tem o Rafael que não tem nada. Todo mundo aprendeu da mesma forma, de uma forma super interessante, gostosa, né? Você vê como é possível. E aí eu acho que essa escola está um pouquinho mais à frente, assim, Mas sabe? E na Unifer... na escola da na minha Rafa escola também tem. E tem dois. mudou Tem também duas ano feiras. passado para cá, né? Tem duas feiras grandes. E a de matemática, que é a Tecendo Conhecimento, que não é só matemática, veio gente da FEBIC nos avaliar também, quando teve esse nosso dia. Daí é a nossa semana de arte alguma coisa. Que daí a gente tem uma semana toda só com feiras. Daí a gente vai visitando, a gente tem que fazer... De outros, né? E esse projeto a gente pegou as equipes no início do ano. A gente escolheu as pessoas. Então, esse trabalho vem ao longo do ano. Como tem a de geografia, que também foi assim. Legal. E foi mudado também o sistema avaliativo. Ano passado tínhamos Muitas provas. muitas provas, porque eram 2 provas por trimestre. E mudou para uma só, e a outra matéria, a outra nota é composta por atitudinal, processual. Ela já sabe até a palavra, viu? Que bonita. É atitudinal, tanto que a Rafa, né, Rafa, agora a mãe, né, tem que dar uma floreada, mas assim, eu gosto de falar o ponto positivo. Ela foi um destaque positivo dos 33 alunos, ela ficou entre os 5 melhores alunos da turma. Arrasou, Rafa. Arrasou. E foi colocado, até eu postei, né? Porque mãe quase não posta essas coisas, né, gente? Faz bem. Porque é uma vitória, né? Porque em um sistema antigo ela jamais entraria. Mas eles valorizam e eles já perceberam que ela é muito mais madura por causa dessa empatia, de ela perceber. E então, assim, de ela estar sempre disposta a aprender coisas novas, de ela não se negar a fazer nada. Porque daí, quando tu falou ali da dislexia, eu também queria ter falado isso, que a dislexia, quando veio o laudo, a gente sabia que vinha muita coisa atrás dele. Não era uma desculpa. A Rafa não vai fazer porque ela é disléxica. A Rafa jamais disléxica. Nunca, né? Nunca nem usei isso para ela, sabe? Então, assim, ela dizia, mas eu sou disléxica. Mas aí tu vai fazer de outro jeito, mas vai fazer. Aí ela ficava brava, mas tem gente que não faz. E usando isso, eu fui para fazer o intercâmbio, que agora a gente vai para Polônia. Ai, mas uma notícia boa. Ela foi aí fazer intercâmbio na Polônia. Eu fiz prova e eu achei que eu não ia passar, porque eu não faço curso de inglês, nada assim, fora da Unifeb. E eu achei que realmente eu não ia passar. Mas daí veio assim e... E ela disse, pois eu vou tentar, fez Duolingo, foi estudar, passou nas provas, agora ela tá fazendo polonês. Uau! Ai, que máximo!
Meu Deus, uma disléxica poliglota. Tu já Português, pensasse? E o polonês inglês, é assim, é uma polonês. loucura, né? Meu Deus, maravilhoso. E me fala um pouco, Rafa, o que mudou na tua vida depois que você descobriu que tinha dislexia, começou a estudar do modo que o seu cérebro aprende? Como é que foi isso em casa? Fala primeiro em casa, como é que foi? Essa eu vou até sair da câmera, porque essa ela vai falar de... O ambiente familiar ficou muito mais tranquilo, porque antes eram muitas brigas, muitas brigas, e era o tempo todo, porque eu fazia tarefa aqui na sala, daí eu fazia, não entendia nada. Daí a mãe falou assim, mas como? Eu acabei de te explicar. Então, ficou mais leve essa parte das discussões, e teve menos pressão, tipo, a pressão aumentou, óbvio, porque eu estudo muito mais, mas a pressão que eu botava sobre mim também diminuiu. Porque eu botava uma pressão muito grande em cima de mim, muito grande. Porque como que eu fazia a mesma coisa que os outros e eu não entendia? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou diferente? Então, a pressão que tava em cima, tipo, que eu colocava em cima de mim também diminuiu bastante. Que bom, que bom. Então hoje você é mais serena, mais tranquila, porque você já tem esse comando nas mãos. Você sabe quando vai sentar para estudar, quando vai fazer seu descanso. Você já tem isso. É um superpoder, você já tem isso nas suas mãos. É mais tranquilo agora. Sim, e para estudar também, eu faço os mapas mentais, mas eu gosto muito de escrever. Tipo, no quadro, eu tenho essa janela aqui, que ela é grandona, eu escrevo, daí eu tenho os canetões, eu fico escrevendo, daí eu puxo o tópico, eu explico pra minha cachorra passou no Itapuã. Daí eu boto ela no carrinho, eu dou aula pra ela, eu vou escrevendo. Então, foi um jeito também que eu achei. Ela responde, tá? Ela pergunta e responde. A cachorra responde. Ela usa o lúdico, né? Que é o que a criatividade de vocês que está lá em cima. Então, ela ativa essa área do cérebro e, consequentemente, né? Ela dá muita aula aqui. Que maravilha. É, filha de professora, a professora né? Mas é que ela vai explicando, às vezes tem dia, quando ela era menor, botava todas as bonecas, perguntava, daí ela me perguntava, ela mesma respondia. Então, isso ficava dela, né? Sim. Foi a estratégia que ela usou durante muito tempo e usa até hoje. Então, assim, tem muito espelho lá, a gente até lá na casa de praia tem muito espelho. E ela escreve nos espelhos, tu entra, tá tudo embaçado os espelhos, mas é o processo criativo dela, sabe? Maravilhoso. Tá certo. Maravilhoso. Rafa, você vai querer ser professora? Não. Não? Não? O que você vai querer fazer? Você já sabe? Eu queria ser fisioterapeuta infantil. Fazer Ah, que fisioterapia legal. infantil. Que legal, bem Ah, específico, bacana, né? bacana. É a habilitação, é porque ela também viu um dia, né, Rafa? A gente foi a um médico e tinha uma reabilitação infantil do lado e ela percebeu que para reabilitar uma criança precisa de muita criatividade, muito lúdico, e isso ela tem de sobra, né? Eu acho que ela se viu naquela situação. Eu acho que não sabe se vai ser, mas é uma coisa que chama muita atenção dela, entende? Que legal. Muito legal, bacana. E pra E gente Cris? terminar... Fala, Vai, pode vai, falar. Mônica, vai, é você. Não, eu ia perguntar para a Cris, depois do diagnóstico da Rafa, aí o que mudou na sua relação com a Rafa? Na relação, porque na minha vida mudou tudo, né? Então, assim, não tem. Eu nem consigo mais me ver no antes, mas enfim. Com a relação da Rafa foi isso, né? Porque o conhecimento libertou mesmo, até porque a pressão que ela sentia, eu também sentia. Então, o entendimento trouxe tranquilidade, que eu não estava errando e nem ela estava errando, a gente só não estávamos se encontrando nisso. E nós tínhamos a briga, eu acho que acontece. A briga eu coloco nesse sentido, assim, nessa queda de braço. Porque tu não explica, tu não ensina do jeito que. Porque para ela não conseguia dizer, mas ela estava gritando isso. Eu não estou entendendo nada que tu está falando.
E aí eu via isso como desrespeito, como desatenção, como eu já falei. Então, o que mudou foi isso, de ter essa visão, né? Até tu falasse para mim, né, Rafa? Quando eu comecei a mudar, o que tu falou? Graças a Deus. Que ela não me entendia, porque ela não me... Eu Isso sentia foi que ela muito não me forte, entendia. muito forte. Porque, assim, tu imagina, eu tenho uma filha de 9 anos quase, e tu ouvir da tua filha, graças a Deus que agora tu me entende, uma pancada, assim, né? Mas do lado positivo, assim, de que tudo pode ser mudado quando a gente quer, né? Então, eu acho que é isso, assim, sabe? E o que mudou é que agora eu sou a mãe chata, que tá sempre lá, em passes e Somos duas, somos nas duas. buscas. Então, assim, a gente brincou muito no nosso curso que bem-vinda ao grupo das mães chatas. Mas aí eu relacionei muito ontem com isso, assim, né? De que a escola não gosta dos disléxicos porque eles escandalizam as deficiências dela. Então, veio muito de encontro com o nosso mãe chata, né, Carol? Que a gente diz, não é chata, é porque desistir não é uma opção para mãe de disléxico. Então, a gente vai ser insistente, sim, né? Gostando ou não, encarando ou não, eu não vou morar fora, não vou para a Itália e vou tentar disseminar esses conhecimentos aonde eu tô. E aí, quando ontem também falaram, se fala muito sobre dislexia, né? E claro que eu falo muito. E aí, assim, ó, tu vai na esteticista, conversa com ela. Eu acho que eu sou disléxica. A minha vida toda eu sofri com isso. Tu vai. Eu falando com uma amiga minha de anos, assim, Cris, eu sou disléxica a vida toda. Me chamaram de burra na escola, mas eu não entendia nada. E aí agora, aqui na nossa região, o Luciano Hang, como eu falei, sem fazer propaganda, né? Mas ele fala muito. E tem outros amigos que são empresários que disseram, na fala do Luciano eu me vi. E aí buscou ser empresário para não ter ninguém mandando nele e percebendo essa dificuldade. Então, é importante falar sobre, não é vergonhoso falar. Tu tá ajudando, até falei para a Rafa, a gente fez uma oração antes, né, Rafa? Pedindo a Deus que a gente pudesse ser instrumento, não que a gente fosse instrumento, né? E que não fosse algo para se espelhar, mas que fosse o ponto de partida para a melhora da vida de alguém, que a nossa fala pudesse ser entendida e chegasse no coração de pessoas que precisam ouvir. Porque nós já estivemos do outro lado, né, filha? Sim, maravilhoso. Porque às vezes as pessoas falam não existe a esperança, né? Não tem esperança. Ah, sou disléxico e coloca aquela carinha de choro. Aí, quando ouve, tipo, a Rafa falando, você falando, é o momento de esperança, de falar, opa, peraí, se ela conseguiu, não, eu também vou conseguir, né? Meu filho também vai conseguir. Então, por isso que a gente quis muito que vocês viessem, né, Mônica? E Porque deu tudo certo, não ia dar para vir, mas a Rafa não teve aula hoje e fechou tudo, né? Porque agora com o intercâmbio tem aula de polonês, aula disso, aula daquilo, e tava tudo muito. E deu certinho hoje, né, filha? era para ser, então. Era pra ser. Com E é- certeza. Deus é maravilhoso, proveu tudo. Amém, amém. Não, é importantíssimo a gente ouvir as mães, os alunos, os próprios filhos ouvirem a vozinha da Rafa, ela contando, ela falando, né, das situações que ela passou e que às vezes ela passa ainda. E essa esperança é importante, não morrer essa esperança, né? Então eu quero agradecer demais. Mas antes da gente encerrar, eu queria que as duas falassem para a gente, deixassem uma mensagem para outras mães no lugar da Cris, ou se não, ao contrário, vamos lá, no lugar da Rafa, manda uma mensagem para as mães. Né? O que você aconselharia essas mães de disléxicos que estão errando ainda com os filhos? E para a Cris, o que a Cris aconselharia os filhos, os disléxicos, as crianças, os jovens, adolescentes disléxicos? Para responder essa pergunta, eu e ela ontem a gente estava conversando, né, sobre esse dia
e nós colocamos a mesma frase. Eu mudei a minha depois. Aí depois a gente buscou, porque não precisava falar 2 vezes a mesma coisa, mas qual que era, Rafa? Desistir não é uma opção, nunca vai ser uma opção. Então, E nós duas botamos aí, quando eu olhei, ô filha, mas a mãe falou a mesma coisa. A sintonia tá boa, né? Sim. outra coisa é que quando a gente descobre a dislexia, não é um fim, mas é um começo pra gente começar a entender mais sobre a gente. Então, a dislexia não foi um fim pra mim, foi só um recomeço de um Uma história diferente. linda, é. Sim, maravilhoso. Parabéns, meninas. Vocês são, ó, guerreiras. E aí eu coloquei também, que eu acho que tanto para o filho quanto para a mãe, estude, entenda, lute, mude. Quando fizer tudo isso, começa tudo de novo. Sabe aquele ciclozinho? Luta, entende, estuda, luta, entende, muda, estuda, luta. Então, tu vai ficar nesse loop eterno, porque Verdade. a gente é muito diferente, e tá tudo bem ser diferente, mas que tu tem que estudar, entender, lutar, mudar aquele pouquinho que tu pode e depois começar tudo de novo. É pequenas coisas que é grandioso. Tanto para a criança que começa, é uma pequenina coisa de colocar o que fazer no espelho, né, filha? A gente nem falou sobre isso quando ela era menor, porque ia para a escola, estava prontinha, não tinha botado tênis, mas não tinha botado a meia, ou vice-versa. Então, coisas que precisam só... É tão simples botar uma lista do que tem e eu nunca tinha feito e dizer, poxa, tu todo dia tem que mandar a mesma coisa. Então, eu acho que é isso, assim, é mudar desde de colocar pistas da rotina, né? Porque fica muito... Outra coisa que eu queria falar é isso. Ainda está muito raso, né? Fala dislexia, dificuldade de ler e escrever. Ponto. E não é ponto e vírgula. Tem muita coisa ali. Então, eu acredito que passa por essa conscientização, sabe? De que, como ela falou, é só o começo para te descobrir o quão maravilhoso tu pode ser, o teu destino, e tu pode ser o que tu quiser, né? Verdade. Maravilhoso. Obrigada, Pode meninas. falar. Obrigada, meninas. Foi demais. E a gente quer que vocês cresçam mais, espelhem mais e reflitam essa luz que vocês emanam aí de coragem, força, né? De não desistir, porque esse é o percurso, né? Esse é o percurso, não tem outro percurso. A escolha é, como nós falamos, né? É ficar ali na zona de conforto, sentada e esperando que a escola um dia... E reclamando também, né? Porque às vezes a gente, ó céu, sabe aquele personagem, ó céus, ó mar, ó... A busca até o encontro, né, com a Carol foi muito por acaso. Mas o meu coração estava buscando por informação, assim, porque estava sofrendo, porque tem sofrimento, né? E aí foi muito por acaso e foi uma providência, né? A gente é cristão aqui, reza muito, e eu pedia, meu Deus, mas eu não consigo acertar com a minha filha, né? A impotência também, como a Rafa falou, o descobrir a dislexia não é, agora ela tem dislexia, então tá tudo explicado, beleza, a bola, né? Não é como ela falou, ela luta muito. Então, assim, quando vocês entendem muito, quando ela diz, eu consegui ser aprovada por um intercâmbio. Vocês sabem o que ela passou a mais que os outros para chegar nesse lugar, né? Ela estar entre os 5 melhores da sala, vocês sabem o que ela passou a mais que os outros. Eu não sei, né? Mas vocês sabem mais que eu. Então, quando a gente valoriza isso, não é para dizer que ela é melhor que os outros disléxicos, é para coroar o trabalho dela, né? Que mesmo que ela não for para a Polônia, que ela não ser a melhor, as 5 melhor, ela pode ser o que ela quiser, né? É verdade. Não, e o disléxico, ele transborda. A gente tinha falado isso ontem, inclusive. O transbordar dele é tão interessante que ele transborda na família. A família começa a entender o que é a dislexia. A família começa a falar para outras pessoas. Então, assim, é um transbordar. E quando a pessoa disléxica, como a Rafa, começa a estudar do jeito que o cérebro dela aprende e entende, ela é natural. Ela vai muito bem na escola porque
porque ela sabe como estudar. Ela vai muito bem no relacionamento, por quê? Porque ela tem já isso do disléxico, né? Ela vai passar aqui, ela passou lá, ela conseguiu ter uma premiação. Isso vai transbordando, transbordando, transbordando. Isso é muito, assim, é muito bom, porque você não vê só o lado ruim, né, da dislexia, que tem, a gente sabe que tem. Mas a gente vê o lado bom, né? E esse lado bom é muito gratificante. São vitórias que... Eu lembro quando a Cris me contou a primeira vitória pequenininha. Ela falou, foi uma vitória pequena. Mas olha, eu não lembro o que era específico, mas eu acho que era que ela tinha passado em uma prova e tinha tirado uma nota alta porque ela tinha usado o mapa mental. E aí ela falou, mas deu certo, ela usou, ela fez. Porque E a gente assim, comemorou. no começo, né? Eu não sei como é que tá de tempo, mas no começo eu tive que ensinar ela a fazer mapa mental, porque na época ela tinha 9 anos ou 10, né, Carol? Já faz tempo, né, que eu fiz, né? Agora ela tá com 13, mas ela estava indo para esse colégio que ela foi agora. Então eu tive que passar por essa. Então, para eu mostrar para ela que valia a pena, eu tive que com ela construir um mapa mental. Então, no início não é fácil, como tu falou. E assim, outra coisa, né, Rafa? A rotina, né? Psicopedagoga, psicóloga, reforço escolar. É muito chato, né, filha? Vamos falar a verdade. É chato, mas é necessário. Cansativo. Ela, exausta ela chegava, né? Como tu falou, como ela dizia, todo mundo lia uma página do livro e saía rindo. E ela tava assim, parece que ela tinha corrido uma maratona. Então, tem esse emocional de vocês que é muito... eu digo que ele é muito trabalhado, porque vocês amassam, esticam, puxam, vai e volta, e o emocional de vocês tem que estar, né? E rindo, né? Fazendo de conta que tá tudo. Vocês são plenas, né? Então, eu digo que vocês são. É por isso que eu falo da inteligência emocional de vocês. Eu digo que a Rafa é anos-luz de mim. Assim, e repito isso a ela, de ai, mãe, mas ela tá anos-luz. Eu sou compensada, né, filha? Falo alto, grito, rio, e tudo é muito em mim, e ela é toda plena. Ela é a versão verdade. melhorada, né? Deus pode dizer. Ai, que Ai, delícia. meninas, muito obrigada por vir compartilhar aqui as histórias de vocês. Nossa, vocês são exemplos, exemplos maravilhosos. É super importante a gente ouvir a história de vocês. Né, vocês espalharem essas informações, essas histórias vão inspirar muitas pessoas, tanto as mães, como as crianças, como adultos disléxicos. Vocês são inspirações para a gente. Muito obrigada, de verdade. Foi uma live maravilhosa, como sempre, né? Que é uma delícia conversar com vocês. Adoro. E parabéns, Rafa, parabéns por todas as suas conquistas. Parabéns, você é incrível, uma vencedora. Parabéns, Cris, por ser uma mãe maravilhosa, que lutou tanto pela Rafa. Você falou, ai, culpa, né? Mas você foi uma guerreira, né? Correu atrás, nossa, foi muito guerreira. Isso na vida da Rafa vai ser, né, primordial. Então, parabéns, parabéns para as duas. Eu até brinco com ela, diz, pega só as coisas boas da mãe, as ruins tu dá uma, põe para o lado e, né? Porque a gente erra muito. Por isso que eu gosto de falar, a gente agora já consegue rir das situações, né, filha? Mas foi sofrido, né? E até isso vocês são maravilhosos, porque daí depois a Rafa diz, ai, tu fazia isso comigo! Aí agora ela brinca e ri, eu tenho isso na minha mão para usar contra você. Assim, num ambiente descontraído, mas isso não existia antes, né, Rafa? Olha, que interessante, né? Acaba mudando. Olha que legal, a dislexia acaba mudando até mesmo o clima familiar, quando você entende o que é a dislexia. Assim, né? Maravilhoso isso. A Maravilhoso. Rafa é prova disso, né, filha? Que legal. Obrigada, meninas. Obrigada, nossa, demais. A gente está super emocionada. E esse compartilhamento é tão importante, porque a gente, às vezes, a Rafa pode pensar, né? Olha, só vai vir a Carol, a Mônica e algumas pessoas. Às vezes vem uma pessoa lá a última vez foi da Suécia. Falando, olha, eu sou brasileira, eu vi seu vídeo, a pessoa falando assim, assim, tinha a mãe, a filha, Então, assim, impacta a pessoa do outro lado do mundo.
né? Então, assim, é importante compartilhar e saber que as suas vitórias vão reverberar na vida de outras pessoas Amém. e elas vão querer também aprender e ter esse conhecimento que vocês têm. E essa garra tua, Cris, vamos combinar, né? Poucas mães têm essa garra. Espalha aí essa garra para Tanto pro na bem quanto pro live. mal, né? Aí você fala de multiplicar um professor de ano, vamos multiplicar a Cris, né? Todas as mães, vamos dar uma Cris em cada casa. Não, né, Rafa? Uma mãe já tá o suficiente, né, filha? Mas assim, eu também, né? Eu agradeço, já falei 1 milhão de vezes para Carol, louvo e agradeço pela vida dela, porque Deus foi muito bom comigo também, sabe? De colocar pessoas certas no lugar certo, porque eu já pensei em desistir, já pensei, né? A Carol ouviu mais o meu choro, a Mônica só vê assim, né, Mônica? Mas assim, a Carol já me orientou em muitas coisas, assim, de dizer, calma, segura a onda que, né, chora, reza e volta de novo. Como eu falei, né? Estuda, entende, luta, muda, chora, volta para o começo e volta tudo de novo. Porque desistir não é uma opção. Não é por acaso que nós duas colocamos a mesma frase quando tu dissesse, né? Porque a gente conversou um pouquinho antes o que seria mais ou menos o roteiro, até porque ela é disléxica, ela não pode chegar aí, né? Que daí dá uma bugada. Então, não foi por acaso que a gente colocou essa frase, né? Então, eu agradeço, tô sempre, quando posso, não, às vezes, muitas vezes não ao vivo, mas o Café com Dislexia também é sobre isso, é sobre tu ser acolhido na verdade que tu és, né? E quando tu fala de inspirar as pessoas, eu percebo que a gente só consegue inspirar quando tu passa a verdade, né? Não é uma coisa bonitinha que a gente decorou para falar. A gente botou aqui para lembrar de tudo que já passou, porque quando a gente fez esse feedback, a gente também, meu Deus, já faz tudo isso, nossa, quanta coisa a gente já passou e tá fazendo bem para a gente também falar sobre. Então, qualquer mãe, qualquer pai que algum dia precisar, pode colocar o nosso, né, o nosso contato. Eu acho que o acolhimento é o primeiro passo para a mudança, né? De tu se sentir igual aos outros. Então, por isso que eu agradeço tanto a Carol, agradeço tanto a Mônica, porque eu ouço vocês, ai, é a Rafa, ai, é a Rafa. E ela conseguiu, como tu dissesse, a dislexia mudou, me transformou numa profissional melhor, numa pessoa melhor, e eu uso isso hoje em dia em tudo que eu faço. Assim, se eu precisar falar com alguém, eu já penso, se eu puder levar um recurso visual, eu levo. Se eu puder fazer uma dinâmica, né, eu levo, porque daí a pessoa vai sentir, né, sinestésico. Mas isso foi muito conquistado e aprendido com essa interação com o outro. Maravilhoso. Obrigada, queridas. Um beijo, viu, para vocês. Beijo para você também. Fiquem com Deus. Um beijo, obrigada, meninas. Obrigada, Mônica. Obrigada, Carol. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.